Olá, pessoal! Mais uma aula de matemática. O assunto da aula de hoje são combinações simples. Vamos à aula, então? Eu vou compartilhar com vocês aqui, tá, a nossa aula. Bem, eu vou trazer para vocês, então, primeiramente, dois exemplos, tá, para nós começarmos o nosso estudo aqui. Bom, nosso primeiro problema diz assim: 5 estudantes, A, B, C, D e E, participarão de um torneio de xadrez. Quais são as possibilidades para o primeiro e o segundo lugar? Bom, olhem só, para o primeiro lugar, bom, eu vou anotar essas possibilidades, além de dar o número delas, vou anotar. Eu poderia ter o A em primeiro e o B em segundo. Eu não posso ter o A em primeiro e em segundo. A e A. Não tem como, né? Vai ter que ser o A e o B. Eu poderia ter o A e o C, A e o D, e o A e o E. Então, se ficando o A em primeiro lugar, essas seriam as possibilidades para o segundo lugar. Eu poderia ter agora, ó, o B em primeiro lugar, né? Então, eu poderia ter o B e o A. O B e o C, o B e o D, o B e o E. Agora, em primeiro lugar, eu poderia ter o estudante C. Então, o C e o A, o C e o B, o C e o D, o C e o E. Agora, em primeiro lugar, eu poderia ter o estudante D, então D e A, D, B, D, C, D, E. E por fim, ó, poderia ter o candidato E em primeiro lugar, em segundo, ou o E e o B, o E e o C, o E e o D. Tá? Então, olha o que a gente consegue perceber aqui. Notem que o A em primeiro e o B em segundo. A e B e o B e o A são possibilidades diferentes, porque aqui o A é campeão e o B é vice. Aqui o B é campeão e o A é vice. São questões diferentes, são possibilidades diferentes. Tá? Então, o A, B e o BA são diferentes. A ordem nesse caso não importa, né? Se a ordem que ele ficou, se eu fiquei em primeiro ou segundo, isso me importa, vai dizer quem foi em primeiro, quem foi campeão, quem foi o vice, né? Então, nesse caso, ó, nós temos que a ordem nos importa, tá bom? E quando a ordem importa, nós vamos usar para resolver o problema o princípio multiplicativo. Como é que é o princípio multiplicativo mesmo? Ou seja, a gente escreve aqui dois tracinhos, ó, e vai botar aqui, ó, em primeiro lugar e em segundo lugar. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro lugar? Bom, olhem só quantas possibilidades eu tenho. Sim, esse problema foi fácil de resolver, mas né, não, poderia não ter sido, né? Ó, eu tenho em primeiro lugar, ó, o A, ou B, ou C, ou D, ou E. Ou seja, eu tenho 5 possibilidades para o primeiro lugar, tá? Para o segundo lugar, ó, se o A for em primeiro, ou seja, vou ter o B, C, D, E, ou seja, eu vou ter 4 possibilidades. Aqui é a mesma coisa, se o B for primeiro, eu vou ter 4 possibilidades para o segundo. Ou seja, eu tenho 4 possibilidades para o segundo lugar. Usando o princípio multiplicativo, ó, 5 vezes 4, eu vou ter, então, 20 possibilidades. Tá bem? Então, ó, quando a ordem importa, nós usamos o princípio multiplicativo. Tá? Ou seja, a ordem importa, princípio multiplicativo. Bem?
A gente já viu esse tipo de problema anteriormente. Agora vamos ver um outro problema muito parecido, mas vamos se atentar à sua resolução. Olhem só. Quantas comissões de 2 pessoas podem ser formadas com 5 estudantes? Os mesmos estudantes, tá? O A, B, C, D e E, de uma classe. Eu quero formar uma comissão. O que é uma comissão? É como se fosse representar a turma no conselho de classe, como se fosse representar a turma num evento da escola. Essa comissão não é formada por um líder e vice-líder, presidente e vice-presidente. É uma comissão que representa os estudantes. Ou seja, a ordem não vai importar. Tá? Ou seja, a comissão formada por AB e por BA é a mesma comissão. Não tem assim, esse aqui é o mais importante, o B é o mais importante. Não, não tem, os dois têm o mesmo grau de importância. Então, a comissão formada por AB e BA é a mesma comissão. Então, olha o que eu vou fazer com esse aqui foram os que a gente viu no primeiro problema, né? Ó, nós vamos pegar e vou riscar aqui com a caneta vermelha. Vamos dizer as comissões que são repetidas. Ó, AB é o mesmo que BA, então eu vou riscar, tá? Depois aqui o AC é o mesmo que o CA. AD é o mesmo que o DA. E o AE é o mesmo que o EA. Então, estou riscando só as que estão repetidas. Depois, a BC é o mesmo que CB. BD, DB, BE, EB. Aqui eu tenho depois o CD, é o mesmo que DC. O CE é o mesmo que o EC. E aqui o DE é o mesmo que o ED. Tá? E agora, ó. Bom, gente, a gente consegue ver que nesse problema aqui, ó, a ordem, vou botar assim, então, ó, a ordem, vou botar bem frisado, ela não importa. A ordem não importa, ou seja, não é importante a ordem, tá? Então, como é que a gente consegue resolver esse problema? Se a gente analisar, a gente pode pegar o resultado do problema anterior, ó, nós tínhamos 20, nós descartamos metade, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descartamos metade das possibilidades. Então, ó, utilizando o problema anterior, ó, nós teríamos, então, 5 vezes 4 divididos, só um pouquinho, divididos por 2, tá? Isso aqui vai dar 20 sobre 2, que vai ser igual a 10, tá? Então, isso aqui são as comissões. Ou seja, vão dar 10 comissões, então, tá? Então, esse tipo de problema, quando essa ordem não importa, ele é um problema de combinação, tá? Ele é um problema de combinação, tá? Que nós vamos ver agora, na próxima tela, como resolver utilizando uma fórmula matemática, tá bem? Vamos lá, então? Vamos mostrar para vocês. Bem, combinações simples de N elementos distintos, de N elementos distintos tomados P a P, são todos subconjuntos de P elementos que é possível formar a partir de um conjunto com N elementos e pode ser encontrado através da fórmula. Combinação de N elementos, P a P, assim que a gente faz a leitura, a combinação de N elementos P a P é igual a N fatorial divididos por P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Vocês vão ver agora, nós vamos resolver aquele exemplo 2, utilizando a fórmula. E eu já faço todas as explicações para essa fórmula, que parece difícil, mas vocês vão ver que ela é muito fácil, tá? Olhem só, no nosso problema 2, nós tínhamos 5 estudantes e a gente queria formar comissões de 2 estudantes. Então, o nosso N é o nosso conjunto, ou seja, o número de elementos do conjunto. Ou seja, nós temos 5 elementos, A, B, C, D e E. E P é o tamanho do conjunto.
Bom, o conjunto era formado por duas comissões de 2 pessoas, ou seja, o P vai ser 2. 5 pessoas, 2 a 2. Então, ó, o N é o tamanho do conjunto e P é o tamanho. Aliás, N é o número de elementos do conjunto e P é o tamanho do conjunto, ou seja, o tamanho dessa comissão. Usando a fórmula, vai ficar assim, ó. Então, ó, o N igual a 5 e o P igual a 2. Uma combinação de 5 elementos, 2 a 2. É assim que a gente escreve. Agora, você vê como fazer isso no cálculo. Ó. Eu faço assim. Ó, o N fatorial, então 5 fatorial, sobre o P fatorial. O P é 2. Então, 2 fatorial. Eu nem preciso escrever 5 menos 2 aqui dentro. Eu faço aqui, ó. 5 menos 2, ó. 5 menos 2, que vai dar 3 fatorial. Tá? Então, eu faço aqui, ó. 5 fatorial, N fatorial, né? Depois sobre o P fatorial, que nesse caso deu 2 fatorial. E aqui dentro do parênteses, eu já faço a conta direto. Ó, 5 menos 2, 3. Porque aqui, ó, N menos P, né? Ou seja, então 5 menos 2, que dá 3 fatorial. Notem que sempre vai acontecer isso. Ó. A soma aqui embaixo, ó, 2 mais 3, vai dar o resultado de cima. Tá bem? Então, sempre já tirem essa como prova real. Agora, para fazer a conta, vocês lembram ó, da aula passada? Ó, que a gente faz o seguinte, eu desenvolvo o fatorial do numerador até o maior fatorial do denominador. Então, eu faço assim, ó, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Escrevo fatorial aqui, tá? Sobre... Aqui, esse 2 eu vou desenvolver, ó. 2 vezes 1 vezes 3 fatorial. Agora, eu cancelo 3 fatorial com 3 fatorial. E aqui eu faço a continha. 5 vezes 4, 20. 2 vezes 1, 2. 20 divididos por 2, 10. Tá? Ou seja, o mesmo resultado que nós obtemos né, naquele exercício, lá no problema 2, agora usando a fórmula. Bom? Vamos ver agora como é que funciona, vou fazer um problema e ver como é que funciona o uso da fórmula. Vamos lá, então. Ó, aqui eu trago o problema 3, que diz assim, ó, em um simpósio, há 8 engenheiros e 12 técnicos. Quantas comissões podem ser formadas contendo 2 engenheiros e 3 técnicos? Aqui nós temos 2 problemas. O primeiro, que é encontrar as comissões de engenheiros e técnicos. E depois vamos usar o princípio multiplicativo para ver as possibilidades dessas comissões formadas por engenheiros e técnicos. Vamos resolver o problema, vou mostrar para vocês. Ó. Bom, a primeira coisa que eu tenho que fazer é combinar engenheiro com engenheiro, ou seja, um conjunto formado por engenheiros. Ó. Então, eu vou ter uma combinação de 8 engenheiros, ó, e o tamanho do conjunto é 2, 2 a 2. Tá? E depois nós vamos ter uma combinação de 12 técnicos, 3 a 3. Tá? Essa aqui é a primeira parte do problema, encontrar as comissões de engenheiros e depois de técnicos. Depois nós vamos ver as possibilidades desses engenheiros e técnicos trabalharem juntos. Primeiro aqui as comissões de engenheiros, ó. Vamos ver como é que vai ficar usando aquela fórmula. Ó, é N fatorial, então, 8 fatorial sobre o P fatorial, então 2 fatorial. E depois eu faço N menos P, 8 menos 2, 6 fatorial. Como eu falei anteriormente, ó, eu somo, né? Eu vou somar, somando esses dois fatoriais do denominador, eu tenho que ter o fatorial do numerador. Agora, aqui para resolver, ó, eu vou desenvolver esse 8 fatorial até o 6 fatorial. De que forma? 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Divididos. Aqui eu vou desenvolver o 2, tá? 2 vezes 1,
E o 6 fatorial, vou reescrever aqui. O 6 fatorial, cancela. E aqui eu vou ter 8 vezes 7, que dá 56. 2 vezes 1, dá 2. 56 divididos por 2, então aqui dá 28 comissões de engenheiros, tá? Então, eu sei que tem 28 possibilidades aí de comissões, né, formadas somente por engenheiros. Agora, vamos ver as comissões formadas por técnicos, tá? Bom, por técnicos vai ficar assim, ó. Eu vou ter, então, o n fatorial, que vai dar 12 fatorial. O p, então, o p aqui é 3 fatorial. Aí eu faço isso aqui, ó, 12 menos 3, 9. 9 fatorial. Para resolver, ó, a gente vai desenvolver o 12 fatorial até 9, até o 9 fatorial. Tem a seguinte forma. 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 fatorial. Divididos por... O 3 eu vou ter que desenvolver, tá? Então, 3 vezes 2 vezes 1 vezes o 9 fatorial. O 9 fatorial, cancela com o 9 fatorial. Bom, já melhorou nosso cálculo aqui. Aqui eu vou ter 12 vezes 11, isso aqui dá 132 vezes 10, vai dar 1.320. Aqui embaixo, 3 vezes 2, 6, vezes 1, 6. Então, 1.320 divididos por 6. 1.320 divididos por 6, eu já tenho a conta pronta aqui, dá, vocês podem fazer na calculadora lá, né? 220, então eu vou ter comissões, tá? Formada por técnicos, tá? Então, agora, para saber quantas comissões podem ser formadas contendo 2 engenheiros e 3 técnicos, ou seja, nós vamos fazer o quê? Ó, usar o princípio multiplicativo. Bom, aqui vai ser engenheiros e aqui técnicos. Aqui as comissões. Bom, quantas comissões de engenheiros nós temos? Podemos formar 28 de engenheiros. Nessa comissão aqui, ó, só vai ter engenheiros. E de técnicos, nós vamos ter as possibilidades, onde vai ter 220 técnicos. Tá? Agora, usando o princípio multiplicativo, ó, nós vamos ter o total de possibilidades, né? Ou seja, de comissões tendo engenheiros e técnicos. Né? E multiplicando aqui 28 vezes 220, eu já tenho essa conta pronta também, que vai dar 6.160 comissões. Tá? Envolvendo, então, engenheiros e técnicos nessas condições. Bem? Então, essa foi mais uma videoaula que nós fizemos aí, então, falando sobre combinações simples. Tá bem, pessoal? Tá? Se depois vocês façam as atividades no Google Sala de Aula, e se tiverem algumas dúvidas, pode entrar em contato comigo no grupo ou no individual, lá no privado. Tá bem? Até mais, então. Tchau, fiquem